Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre um indicador que foi adicionado recentemente no Profit, beleza? Um indicador bem completo. Então, espero que você assista o vídeo até o final para eu poder passar essas dicas aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, já tô com a tela do criador aqui, né? O indicador que a gente vai falar, vocês já estão vendo o nome. É o Trend Squeeze by Madrid, né? Que é por esse criador aqui, né? Trend Squeeze, o nome do indicador, criado por, o by significa isso, por Madrid. Beleza? Tem muita coisa aqui no TradingView, vocês podem procurar, ele tá no TradingView também. Foi adicionado recentemente ao Profit. Tem muita coisa que ele mostra e ele explica, parte de reentrada, todo esse bololô que ele faz aqui. Você precisa ler com calma, né, para poder entender. Mas o indicador é esse aqui, ó. Vou abaixar aqui um pouquinho. Ó, o indicador é esse daqui. Beleza? Como é que funciona esse indicador? Esse indicador ele funciona parecido com um MACD, como vocês podem ver, né? As barrinhas, no sentido de barrinhas. Por padrão, ele utiliza o 34, ele utiliza o período, a calibragem do indicador aqui, ó, em 34, certo? E esse indicador, ele possui 6 cores, 3 cores de compra e 3 cores de venda, digamos assim. Cores de compra. Opa, temos o aqua, que é o azulzinho claro. Dá um zoom aqui agora, ó. Cores de compra, temos o aqua, que é esse azulzinho claro, temos o verde limão e temos o verde escuro, beleza? Cores de venda, né? Vão ser essas daqui, digamos assim. Vamos aproximar para vocês, que é o rosa, o pink, o vermelho e o marrom, que ele chama, mas um vermelho escuro, digamos assim. E tem uma cor que seria o intermédio, né? A cor intermediária, que é justamente, aí eu vou fazer até de laranja, que é justamente essa daqui, que é o amarelinho, né? E aí você vai linkar todas essas cores para a tendência de alta, né? Como ele mostra aqui, ó, todas essas cores para a tendência de alta e todas essas cores para a tendência de baixa, beleza? Vamos dar aqui uma lida e aí ele explica aqui, ó. O verde significa tendência de alta em geral. O limão, o verde limão, identifica a tendência de alta. O aqua, a lucratividade máxima da perna em uma negociação longa. O squeeze, por isso o nome, acontece quando ocorre a combinação do verde escuro com verde limão e o aqua, né? Estão alinhados. Quanto maiores os valores, melhor. Traduzindo isso daqui, o que significa? O squeeze, que seria a tendência, digamos assim, significa o alinhamento do verde-limão, do verde e do aqua. O aqua é a lucratividade máxima da perna em uma negociação longa. Na minha visão, o que isso daqui significa? O que eu tenho prestado atenção? Significa a amplitude dos candles. Ele vai rompendo, por exemplo, ele vai rompendo fundo, rompendo topo, e você vai tendo esse aqua. A partir do momento que esse aqua aqui não está acontecendo, a tendência ela está entrando em um momento de reversão ou em um momento de pullback, certo? Então, ao longo do vídeo eu também vou dar mais uma dica para vocês identificar essas questões do pullback e ficar mais fácil. Beleza? O limão identifica a atual tendência de alta. Eu vejo isso daqui como a pernada e o verde a tendência em geral. O verde seria como se fosse aquela tendência mais longa do gráfico. Então ele tem toda essa combinação aqui. Certo? Agora falando da parte de baixa, né? É meio que análogo, né? O marrom,
que é o vermelho escuro, significa a tendência geral de baixa, o vermelho significa aquela tendência mais micro, ó, daquela pernada de baixa. O fúcsia, que é o pink ali, significa rentabilidade máxima, e a tendência saudável de forma da parte de baixa, digamos assim, significa a combinação dos três. Aí temos uma parte importante que é justamente o amarelo, né? Ó, o amarelo significa o quê? A tendência chegou a uma pausa e é um aviso de reversão ou continuação. Estes são os pontos de entrada, reentrada ou fechamento de posição. Então, para uma tendência de alta, o interessante é visualizarmos isso daqui, certo? E quando visualizamos um amarelo, significa um ponto de reentrada, um pullback ou uma reversão. O que que isso significa? Isso significa que você vai ficar procurando isso daqui? Na minha visão, não. Você vai procurar, pelo contrário, você vai procurar, entenda o que eu estou falando, você vai procurar o amarelo. Por quê? Porque depois do amarelo, se for um pullback, se for uma continuação da tendência de alta, por exemplo, o que você espera que venha depois é justamente o que você está tentando encontrar, que seria o alinhamento das três cores para alta. E aí, óbvio que o amarelo, você procurando o amarelo, ele vai ser o seu ponto de gatilho, digamos assim, o seu gatilho de procura. Você vai ficar procurando nas ações isso daqui para entender as ações que estão fazendo o pullback. E aí vem o detalhe que eu vou mostrar para vocês lá no Profit, a identificação de um tipo de pullback, ou a identificação de uma forma mais simples do pullback, beleza? Então, lembrem, procurem o amarelo, é importante para as operações, porque ele garante que você vai estar entrando ali, obviamente, nos pullbacks, que é o que a gente quer para pegar a pernada de alta, beleza? Então vamos lá para o Profit. O indicador basicamente é esse, não tem muita assim, coisa que fazer. Aqui no Profit você vai colocar indicador, né? Vou colocar aqui o Ibov. Colocar num gráfico semanal. Os tempos gráficos maiores vão ser melhor para você fazer essa identificação. Então você vai vir aqui, Madrid Trend Squeeze, beleza? Inseriu e aí tá aqui o indicador. Beleza, o indicador vem para o padrão aqui no 34. Recomendo utilizar outro número. Se você começar a aumentar isso daqui, colocar acima do 34 eu não sei, mas colocar 50, 100, você vai ver que não muda tanta coisa. Então eu vou colocar 100, justamente porque eu já testei esse número. E para um gráfico semanal, né, lembrem-se que ele está calibrado nesse momento para olhar gráficos semanais. Então para um gráfico semanal, para mim, é interessante para pegar as pernadas mais longas. E aí o que a gente já consegue notar? O indicador, você consegue trabalhar com divergência, por exemplo, aqui e aqui. Então você tem uma divergência acontecendo aqui no indicador e uma divergência acontecendo no preço. O indicador já está diminuindo, a divergência de baixo, o preço ainda está subindo. Significa que esse topo, se é o momento que você está olhando, talvez não seja um momento de entrada, né? Se você não tem... Cadê o branco? Se você não tem essa parte do gráfico, digamos assim, e você está vendo isso daqui, o indicador ele já se formou. Então você já identificou uma divergência. Justamente não é um ponto de entrada, é um momento de ficar olhando. E justamente o amarelo, que é o que eu estava falando, ele acontece aqui no meio. Então o ponto de entrada que você poderia usar da melhor forma possível, ele estava aqui, seja utilizando um gráfico diário, mas pensando aqui em um gráfico semanal, né? A combinação dos dois gráficos vai ser a melhor entrada possível. E aí, fora a questão da divergência, a questão do número 100, né? Lembre que ele vem em 34, eu gosto de utilizar o 100, mas testem o de vocês. O que mais que a gente consegue identificar para ficar legal? Então, eu gosto de colocar
o estocástico lento. Eu não vou mudar muitas cores, mas eu vou deixar o estocástico lento por padrão, certo? Justamente para identificarmos a sobrecompra e sobrevenda. Por exemplo, aqui, ó, veja novamente sobrecompra e sobrevenda, bem sobrecomprado, né? Então, um momento delicado e você identifica isso justamente acontecendo no gráfico, no indicador, e não é um momento de você pensar, por exemplo, numa compra, né? O momento de você pensar numa compra foi por aqui ou justamente aqui. O que significa também esse indicador? Quanto mais amplo o seu ângulo aqui, ó, da subida das três cores, melhor, certo? Então é parecido também com o MACD. Quanto mais amplo essa abertura, melhor vai ser para a movimentação. Então, justamente, você vai ficar procurando isso daqui? Não, porque isso daqui você não vai saber quando é que vai acontecer. Você vai procurar esses momentos para esperar esses momentos, né? Arriscar nesses outros momentos aqui, baseado na sua leitura. Então, eu gosto de combinar estocástico lento com esse indicador, oscilador com o indicador de tendência, como se fosse um MACD, e reversões, divergências, né? Então, veja que ele mostra o preço embolado, ó. A gente não tem tanta subida, então o preço vem em um canal, né? Não é interessante, é interessante você fazer operações fora desse canal, né? Então, aqui não é interessante fazer operação, a não ser que você faça operações buscando justamente aqui no topo, aqui no topo, aqui no fundo, algo dessa forma, beleza? Então você precisa fazer a leitura do mercado também. O outro detalhe é você incluir duas médias móveis, justamente para ficar mais fácil para você de identificar esses pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar as médias, média móvel padrão aqui, vou colocar de 8. Desculpa. Vou colocar aqui de 8, 21, e aí você pode fazer um leque de médias, eu recomendo, acho que é interessante, certo? Você fazer um leque de médias, por exemplo, 8, 21, 34, e a 72. Aqui ficou tudo na mesma cor, mas você vai mexer nas cores aí, né? Ah, por que isso? Justamente para você identificar a profundidade ou a força dos pullbacks. Então aqui eu teria uma de 8. Talvez não... acredito que ficou muito próximo, então óbvio que você precisa testar, né? Mas 8, vamos deixar elas exponencial, 8, 34, e perceba que a 72 ficou próxima, né? E aí a 144 ela fica melhor. Então, isso são exemplos de médias, mas você pode usar, de uma forma geral, vai funcionar os números de média que você gosta, né? Pode ser a 8, 80 também, não tem problema. E colocar uma 34 ali no meio, uma 50, não tem problema. E justamente isso daqui é para você identificar a profundidade dos pullbacks e avaliar junto com o indicador. Então, ó, por exemplo, sobrevendido, ó, indicador sobrevendido aqui, certo? Estamos vendo um pullback acontecendo, digamos que a gente não tenha essa parte daqui, ó. Digamos que a gente não tenha essa parte daqui, certo? Então temos uma retração acontecendo, o indicador começando a ficar sobrevendido aqui, e aqui indicando o nosso pullback também, e a gente aguardando justamente isso. Indicador sobrevendido, virando para cima. Momento de entrada seria aqui, por exemplo, e aí você vai
levando o seu trade da melhor forma possível, beleza? Então esse seria um setupzinho, uma forma de estratégia utilizando o Madrid Trend Squeeze. Espero que tenha ajudado, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo se você já testou esse indicador, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.